Bom, meus irmãos, mais uma vez eu vou ter a oportunidade de trazer aqui para os irmãos e compartilhar com vocês algo que Paulo vai trazer na sua carta, ainda em Colossenses, mas só que dessa vez no capítulo 2. Eu peço que os irmãos já deixem abertas suas Bíblias no capítulo 2 de Colossenses. Nós vamos ver hoje, dos versículos de 1 a 5, Paulo tratando algumas coisas necessárias com aquela igreja. Eu não sei de quantos dos irmãos já viram aquele programa na televisão chamado Febre do Ouro, mas é muito engraçado, né? É legal quando os caras conseguem encontrar ouro na mineração deles, né? E é interessante que eles investem em uma série de esforços para conseguirem aquele objetivo, né? Que é conseguir ouro naquela determinada mina em que eles estão perfurando e cavando. Mas só que também a gente vê alguns daqueles episódios em que os caras investem muito dinheiro e não tem o retorno que eles esperam. Às vezes, nenhum retorno, né? E é interessante você pensar na Bíblia e na vida cristã como essa mineração que nós fazemos. Mas é ainda mais confortante saber que, ao contrário daquilo que nós vemos num programa como esse, A Febre do Ouro, ou Caçadores de Tesouro, ao contrário desses programas, a gente não corre esse risco de chegarmos no fundo e não encontrarmos nada. Porque, diferente deles, nós estamos procurando um tesouro que está contido na pessoa de Cristo Jesus. E quando nós nos aprofundamos, então, nessa terra, para minerar essa terra a fim de encontrar tesouros ali, nós sabemos que estamos cavando na palavra de Deus. E que certamente isso vai trazer tesouros para nós e certamente trará tesouro para as nossas vidas. A carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele escreveu com algumas finalidades específicas. E na semana passada, eu tive a oportunidade de compartilhar que eles também, em Colossenses, estavam tendo muitas dificuldades com falsos mestres. Pessoas que haviam ouvido o Evangelho de Cristo Jesus, algumas delas que haviam ficado nas igrejas, outras não, mas que discordavam daquilo que a mensagem do Evangelho trazia. Uns tomavam para si a detenção da sabedoria, então eles falavam que sabiam porque a sabedoria ou o conhecimento no qual eles estavam tratando estava contido na pessoa deles. E, portanto, assim, os colossenses precisariam deles para alcançarem determinados conhecimentos. E vimos na semana passada que Paulo vai falar sobre essa alegria da salvação e que essa salvação está contida em Cristo Jesus e não nas palavras dos homens. E aqui, novamente, Paulo vai falar algumas coisas importantes para aqueles que estão cavando, buscando tesouro em Cristo Jesus. Paulo vai trazer algumas realidades importantes para vermos. E nós vemos que ao longo da vida ministerial de Paulo, que ele entendia de fato o valor dessa obra de Cristo Jesus. O valor que nós podemos encontrar em Cristo Jesus, Paulo tinha o conhecimento. Ele sabia que poderíamos encontrar ali, porque ele havia encontrado. Então, diante dessa compreensão, o ministério e a vida de Paulo foram impactadas de forma completamente abrangente, capacitando Paulo a viver a sua vida, tanto a sua vida quanto o seu ministério como apóstolo aos gentios, se dedicando e se empenhando ao máximo para essas pessoas conhecerem também esse tesouro. Paulo já havia encontrado esse tesouro e ele queria compartilhar esse tesouro, ele queria facilitar com que as pessoas pudessem encontrar esse tesouro. Não que Paulo continha a palavra de Deus na sua pessoa, mas ele certamente havia tido um contato com ela.
E isso havia transformado a vida de Paulo. Então, dessa forma, Paulo encoraja os colossenses a tratar e a enxergar as suas vidas através do reflexo do tesouro que Cristo Jesus pode oferecer. Vendo a sua vida de maneira geral e a sua vida como igreja, não como sendo um local de clube e de amizade simplesmente, sem pensar em Deus. Não um lugar onde eu busco interesses próprios, mas um lugar onde eu busco os tesouros contidos em Cristo Jesus. Mas como essas pessoas, apesar de serem completamente diferentes lá em Colossenses, e assim como nós somos também aqui, existia de fato algo que unia elas, que fazia com que todas elas, que se empenhando em minerar esse solo fértil que é a palavra de Deus, certamente encontrariam o mesmo tesouro, não em proporções desmedidas, mais para um e menos para outros, mas aqueles que se empenhassem em buscar esse tesouro, certamente alcançariam. E por isso, então, Paulo vai falar sobre esses esforços que ele está dedicando. Paulo fala sobre esses esforços no início do capítulo 1, no final do capítulo 1, e agora ele também vai iniciar esse texto que vamos ler no versículo 1, lembrando mais uma vez: eu tenho me empenhado por isso. Eu tenho me dedicado por isso, porque eu sei o que nós podemos encontrar se minerarmos nesse local. Eu sei o que nós, como crentes, podemos encontrar se buscarmos por meio da palavra de Deus, Cristo Jesus. Eu quero que vocês conheçam e tenham pleno acesso a esse tesouro. É por isso que eu estou me esforçando. Então, tendo isso em mente, nós vamos ver hoje 3 passos que Paulo vai dar para descobrirmos esse tesouro contido em Cristo Jesus. Eu peço então que os irmãos acompanhem comigo a leitura do 2º capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, nos versículos de 1 a 5. Paulo diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Sabemos que o Senhor separou esse momento para que cada um de nós aqui estivéssemos sendo confrontados pela Tua palavra. Temos plena convicção, Senhor, que tudo isso que vamos ouvir nessa noite foi separado pelo Senhor, antes mesmo da gente nascer. Senhor, toma conta desse culto. Que tudo o que for dito e falado aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor seja engrandecido, evidenciado por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, agora no capítulo 2, nos versículos de 1 a 5, Paulo vai lidar com esses passos que precisamos dar para alcançarmos esse tesouro. Não que aqueles que já estejam salvos não o possam alcançar,
Mas Paulo está dando um direcionamento para esses crentes de Colossos, para que eles pudessem entender, focar a sua visão naquilo que de fato importava. E o primeiro passo que Paulo vai falar, após ali no versículo 1, falar dos seus esforços, é que nós temos que fortalecer o nosso coração. No versículo 2, na parte A, ali no início do versículo 2, Paulo fala assim: esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seus corações. O apóstolo Paulo já havia falado sobre as suas lutas, como eu disse nos versículos anteriores. E agora no versículo 2 ele vai mencionar de novo o quanto ele tem se esforçado por isso, em prol de outros crentes, inclusive, como ele mesmo diz, alguns que ele nem conhecia pessoalmente. Pessoas que não haviam tido contato com ele, pessoas que não vieram a Cristo por meio da sua mensagem, mas Paulo expressa a sua dedicação. Eu tenho me empenhado, inclusive, por aqueles que nunca eu conheci e que talvez eu nunca vá conhecer. E por isso, depois de dar essa declaração, Paulo vai explicar o motivo. Paulo não estava aqui se queixando ou murmurando pelo fato dele ter que se esforçar por alguém, ou inclusive por pessoas que ele não conhece. Ele estava mencionando o seu esforço único e exclusivamente para que por meio disso os colossenses fossem motivados a fazer o mesmo. Paulo menciona esses esforços várias vezes no início da sua carta, com o objetivo de chamar esses colossenses para que eles vibrassem que nem Paulo, a fim de que eles pudessem se esforçar tanto quanto Paulo tem se esforçado na sua vida cristã para alcançar esse tesouro. Por isso Paulo então menciona os seus esforços aqui, não para se gabar e não para se queixar, mas para chamar os colossenses: façam igual a mim. Não se esqueçam de que nós, como crentes, mesmo todos aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus, você não pode viver uma vida estagnada. Você tem que continuar se esforçando. E uma das coisas pelas quais Paulo estava tendo que se esforçar era para que esses crentes fossem fortalecidos. Mas como assim Paulo está falando aqui? Como que Paulo quer que eles sejam fortalecidos no seu coração? O que Paulo esperava que esses colossenses compreendessem quando ele falou que eu estava me esforçando para que vocês fossem fortalecidos no coração de vocês? E antes de entendermos essa expressão, precisamos compreender o que Paulo entende, ou o que Paulo tem em mente quando ele usa a palavra coração. E a palavra coração, irmãos, ela traz consigo muito mais do que o conceito meramente de um órgão do corpo humano. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando essa palavra é utilizada, coração, ela está ligada diretamente ao local e também ao centro da vida espiritual. É o lugar onde a vida espiritual se encontra. É o centro da vida espiritual. Então, Paulo está se esforçando para que esses crentes sejam fortalecidos espiritualmente. Paulo não havia plantado a igreja de Colossos, mas ele ouviu falar deles. E Paulo está chamando esses crentes: meus irmãos, eu quero fortalecer vocês espiritualmente, para que vocês possam minerar em solo fértil e descobrir os tesouros que Cristo Jesus pode oferecer a vocês. Para que vocês não vivam sendo enganados por pessoas. Para que as pessoas que vêm falando que são as detentoras da sabedoria e do poder, que elas não enganem vocês com essas falácias, com essas mentiras. Eu quero fortalecer vocês espiritualmente para que vocês experimentem
algo de fato vindo de Deus. Sendo assim, então, se Paulo está falando aqui, coração como sendo o centro dessa espiritualidade do homem, significa então que nós devemos nos fortalecer espiritualmente. Se o empenho de Paulo é para que eles fossem fortalecidos nos seus corações, é porque sabemos que, de fato, um crente, ele pode ser e pode continuar sendo fortalecido em sua vida espiritual. E como crente, ele é fortalecido espiritualmente? Como nós, como crentes, somos fortalecidos espiritualmente? Por meio da palavra de Deus, irmãos. Não tem segredo aqui. Não é ir para determinado lugar, fazer determinada coisa, para que você alcance o fortalecimento de maneira sobrenatural. Paulo não está lidando com isso. Paulo está lidando com pessoas que estão comprometidas com o Evangelho e, portanto, vão até a palavra de Deus para serem fortalecidas. Eu não procuro pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, bispo fulano de tal. Eles podem até dizer que são detentores das bênçãos do Senhor, mas eles não são. Eles estão mentindo. Para que eu e você sejamos fortalecidos espiritualmente, precisamos então nos esforçar para um contato direto com a palavra de Deus. Somente assim seremos fortalecidos. E Deus vai fortalecer os nossos corações por meio da sua palavra. Quando eu abro a Bíblia e olho e vejo a graça de Deus. Eu vejo a palavra de Deus me lembrando da graça, dizendo para mim que eu não sou merecedor de salvação, mas que mesmo assim Deus me escolheu para que eu recebesse o céu. Para que eu não fosse mais inimigo dele. Para que eu não estivesse mais debaixo da sua ira. A palavra de Deus fortalece o meu coração, fortalece minha vida espiritual. Quando eu olho para a palavra e entendo o amor de Deus, que foi capaz de amar os seus próprios inimigos, que foi capaz de prover salvação para aqueles que não tinham conhecimento de que precisavam de salvação. A palavra de Deus, ela me fortalece quando eu olho para a obra de Cristo Jesus. Alguém que não tinha culpa. Alguém que não tinha pecado. Que era o próprio Deus encarnado, morrendo numa cruz como um ladrão, sendo humilhado por causa dos meus pecados. Eu sou fortalecido pela palavra de Deus quando eu sou confrontado por ela com todas essas verdades que mostram quem eu sou e quem Deus é. Isso é fortalecimento. Isso é ser fortalecido nos nossos corações. E como então eu posso praticar isso no meu dia a dia, Paulo? Tudo bem, você falou que Paulo estava querendo fortalecer esses crentes de Colossos com a palavra de Deus, mas como eu aplico isso na minha vida? Maneira bem simples, irmãos. Talvez todos aqui já saibam a resposta. Me comprometendo com uma vida devocional, fiel a Deus. Fazendo a minha devocional, a minha leitura bíblica, o meu estudo da palavra de Deus, não como um ritual, não como um cumprimento de ordem, não como um cumprimento para que a igreja possa saber que eu estou bem, que eu estou 100% com minha devocional, mas sim de maneira sincera e genuína diante de Deus. Porque eu quero garimpar na palavra de Deus aquilo que eu quero receber dele, que é esse fortalecimento. Eu posso praticar isso também quando eu entendo a importância de decorar versículos bíblicos que me auxiliam nas lutas contra os meus pecados.
Não adianta, irmãos, nós olharmos para a nossa vida, identificarmos áreas pecaminosas e elas ficarem ali na sua frente e você não fazer nada. Não lutar contra ela, não criar artifícios que facilitem a luta contra ela, não adianta. Precisa haver empenho, precisa haver dedicação. Eu posso praticar isso quando eu ouço pessoas mais maduras na fé do que eu, onde elas vão me confrontar com realidades bíblicas, onde elas vão me encorajar em determinadas áreas da minha vida. Mas ouvindo, não simplesmente por ouvir, mas desejando encontrar esse tesouro contido em Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós conversamos muito mais sobre futebol, sobre entretenimento, sobre filmes, do que necessariamente sobre as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, do que necessariamente sobre a graça de Deus na sua vida em ter te salvado, mesmo você sendo como você é, pecador, imerecedor da graça dele. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com aquilo que é terreno e não compartilhamos de momentos onde nós nos edificamos por meio da palavra do Senhor. Guardamos isso simplesmente para o domingo, ou para o culto de jovens, ou então para o culto de oração. Como se eu não precisasse ter contato com pessoas crentes em Cristo Jesus, que vivem a palavra de Deus e que podem edificar a minha vida. Local de edificação é lá na igreja. Então eu aguardo toda semana para chegar no domingo para poder ser edificado. Não. Eu posso fazer isso na segunda. Eu posso fazer isso na terça-feira. Eu posso fazer isso na quinta, em qualquer outra situação em que eu não esteja na igreja. Mas que eu esteja com pessoas crentes, que estão que nem eu, se esforçando ao máximo para garimpar na palavra de Deus, não aquilo que elas desejam receber, mas aquilo que elas sabem que vão receber de Cristo. Tudo isso é importante. Paulo fala na carta de Efésios, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, sobre o momento de edificação que a igreja pode promover uns na vida dos outros. No capítulo 4, Paulo vai falar de palavras torpes, mas a ordem de Paulo para aqueles crentes é: não usem palavras torpes, ou seja, palavras inúteis, que não transmitem graça, que não glorificam a Deus uns com os outros. Pelo contrário, usem palavras que glorifiquem a Deus, que transmitem graça aos que ouvem, para que aquelas pessoas, quando ouvirem as palavras que saem da sua boca, elas sejam preenchidas pela graça de Deus. Porque aquilo que você fala é resultado de uma vida íntima com esse Deus. Que as palavras que você utiliza, não com vocabulário evangélico, mas que qualquer palavra que você utiliza, ela transmite graça. Porque vem de alguém que já recebeu e experimentou da graça. Paulo fala no capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, que causa discórdia, dissensão, mas encham-se do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, com hinos, de louvores a Deus. Por quê? Porque a vida do crente é isso. O crente comprometido com Deus vai falar diante das pessoas com salmos, com hinos, com louvores a Deus, porque as palavras deles transmitem a graça de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o primeiro passo para experimentarmos os tesouros contidos em Cristo Jesus. Dessa forma, o nosso coração estará fortalecido pela palavra de Deus.
E assim estaremos prontos para dar mais um passo. E o segundo passo que Paulo vai citar aqui é logo na sequência do versículo. Eu coloquei aí como parte B. E o segundo passo é estar unido em amor. Na sequência do texto, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ele tem se esforçado também ao máximo para que esses crentes de Colossos estivessem unidos no amor. E novamente precisamos perguntar, o que Paulo tem em mente então aqui? O que Paulo tinha em mente quando ele disse que essas pessoas, esses crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça de Deus, precisam viver unidos em amor? Por que Paulo está lidando com isso agora? E com certeza, irmãos, Paulo não está pensando aqui no conceito de amor comum e terreno que nós conhecemos. E quando eu digo esse significado comum da palavra amor, entendam como sendo um conceito de amor que qualquer pessoa tem. Pois esse conceito que as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus têm a respeito dessa palavra amor é completamente limitado e incapaz de chegar perto do conceito de amor na perspectiva de Deus. O amor que Paulo está se referindo aqui, inclusive a palavra amor que Paulo usa aqui nesse texto, é o amor ágape, que nós conhecemos como sendo o perfeito amor. O amor de Deus para com os homens. Esse amor é um amor que não espera receber nada em troca. Ele se doa sem necessariamente receber. E nós vemos isso manifestado em Cristo Jesus, que foi aquela cruz sem nenhum desejo de ser reconhecidos pelas pessoas. Ele foi aquela cruz sem vontade nenhuma e sem expectativa nenhuma de receber algo em troca daquelas pessoas por quem ele estava morrendo. Ele se entregou porque entendia que era o objetivo da sua vida, para cumprir com a palavra de Deus. É esse amor que o apóstolo Paulo está lidando aqui. Portanto, o apóstolo Paulo está convocando esses crentes em Cristo Jesus a viverem esse amor de Deus nas suas vidas, uns com os outros, buscando não os seus interesses, buscando não pessoas na sua roda social que compartilham afinidades com eles, mas buscando pessoas que compartilham do mesmo amor que receberam de Deus. E, portanto, então, eu não vou até uma pessoa, até um irmão em Cristo Jesus, eu não vou até ele com o objetivo de receber alguma coisa em troca dele. Não, eu vou até ele porque eu entendo que eu devo amá-lo, porque Cristo Jesus me amou. Ele é o meu exemplo. Então, a minha expectativa não é em receber algo em troca, não é compartilhar afinidades, ainda que não seja pecaminoso ter afinidades com pessoas, irmãos. Nós compartilhamos determinados círculos de amizade porque nós temos afinidades, isso não é um problema. O problema está em quando eu fico somente nesse círculo de amizade porque elas gostam das mesmas coisas que eu. Por isso Paulo está dizendo aqui, eu me esforço, eu me empenho, eu tenho batalhado firmemente nesse ministério que Deus me propôs, porque eu quero que vocês entendam que vocês precisam viver em união de amor. Que vocês vivam unidos no amor de Deus. Que os corações de vocês não sejam desejosos de interesses, não sejam preenchidos do seu próprio interesse, mas daquilo que interessa a Deus. Vemos isso de maneira muito clara também na primeira carta de João.
E o apóstolo de João diz lá assim: amados, no capítulo 4, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós fomos salvos por Cristo Jesus, se nós queremos, se já fomos fortalecidos pela palavra dele, o passo que damos agora diante dessa realidade, buscando nos esforçar cada vez mais para garimpar, para encontrar esse tesouro contido em Cristo Jesus, é estarmos unidos em amor. É isso que nós precisamos como igreja. Nós não precisamos na igreja, para nos unir aqui, criar um campo de futebol aqui, porque muitos de vocês gostam de futebol. Nós não precisamos criar aqui dentro da igreja, para unir as pessoas, um telão de cinema, porque as pessoas gostam de cinema. E isso é o que atrai elas, e isso é que une elas. Não. O que nos une é o amor de Deus. Isso nos une. E, portanto, devemos viver unidos nesse amor, nos interesses de Deus e não nos nossos interesses. É isso que nós precisamos fazer. O amor, então, é a liga que une os filhos de Deus. Pois o amor que direcionamos uns aos outros precisa ser o amor de Deus. Eu não posso te amar com o amor que eu entendo. Eu não posso amar a você, meu irmão, com amor meramente humano, porque isso não será suficiente. Não será suficiente para me unir a você. O que me une a você é o amor de Deus. Estar unido a esse amor, estar unido por esse amor a outras pessoas, representa saber que aquilo que nos une, que é a salvação em Cristo Jesus, é muito maior, é incomparavelmente maior do que aquilo que nos diferencia, que são os nossos gostos e preferências. Assim, estar unido em amor com o nosso irmão em Cristo Jesus deve nos levar a práticas reais de amor, demonstrações de amor, não naquilo de eu te amo, não declarações frias e de meras palavras no Facebook, não, mas demonstração real, no padrão de Deus. Amar a você com o amor de Deus é eu estar todos os dias preocupado com a sua vida espiritual e orar para que Deus te capacite cada vez mais a evidenciar a graça dele na sua vida. Amar a você como irmão em Cristo, pelo amor de Deus que nos une, é dar meu tempo sem necessariamente esperar nada em troca de você. É me doar, é ir na direção de alguém sem buscar interesse ou benefício nessa minha ação. É se preocupar com outras coisas. É se preocupar com outras pessoas que talvez não estejam no seu círculo social, que talvez não compartilhem as mesmas afinidades, que talvez não gostem das mesmas coisas que você. É eu ir até essas pessoas. Amá-las com o amor de Deus é isso. É não buscar o meu interesse próprio. É amar sem reserva. É amar sacrificialmente. Isso é o amor de Deus. E diante disso, Paulo vai dar o último passo aqui para os colossenses. E o último passo é basicamente uma conclusão dos outros dois passos.
E na sequência do versículo, depois de Paulo ter falado que eles deveriam ser unidos em amor, Paulo vai falar para esses crentes que o esforço dele, a dedicação dele no seu ministério, era para que também essas pessoas alcançassem o pleno entendimento. Por isso, um crente em Cristo Jesus, que está com seu coração fortalecido, que vive em união com os seus irmãos em Cristo por meio da demonstração do amor de Deus, é por isso que ele está evidenciando, então, que já experimenta. Quando nós entendemos os dois primeiros passos, quando nós cumprimos e nos esforçamos para sermos fortalecidos pela palavra de Deus, para sermos fortalecidos nos nossos corações e para estarmos unidos, vivendo em união com os nossos irmãos em Cristo, no amor de Deus, naturalmente essa pessoa ela está evidenciando que já experimentou um pleno conhecimento. Essa pessoa ela já não está mais simplesmente como um ouvinte. Ela não está simplesmente como um espectador na sua igreja. Ela entendeu. Ela já se esforçou e tem se esforçado para dar os passos. Ela entendeu que fortalecimento espiritual não é um passe que eu compro numa igreja. Fortalecimento espiritual é um comprometimento sério com a palavra de Deus. Ela já entendeu que deve viver unido com seus irmãos em Cristo, não somente com aqueles que ela tem afinidade, mas também aqueles que ela não divide nenhuma afinidade. Porque ela compreende que deve amá-lo como Cristo o amou. Então essa pessoa ela já experimentou esse pleno conhecimento. Ela já está vivendo esse pleno conhecimento, porque agora não estão mais, os tesouros de Deus já não estão mais escondidos dela. Tudo está na sua vista. E, portanto, ela tem o pleno conhecimento. Alcançar toda a riqueza do pleno entendimento significa viver de maneira obediente a Deus. E isso só é possível por meio da própria capacitação que vem de Deus. Efésios 1, versículo 17, Paulo vai falar para aqueles crentes: meus irmãos, eu oro para que Deus capacite vocês, para que vocês cheguem ao pleno entendimento, para que vocês não fiquem, como ele vai falar no capítulo posterior, como meninos, para que vocês não sejam jogados de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina. A minha oração é para que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito poder, traga a vocês o entendimento, o pleno entendimento. É isso. Pessoas que vivem obedientemente a Deus. Pessoas que ouviram o chamado de Deus. Pessoas que foram transformadas por esse sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus e que agora são capazes de obedecer a Deus. Que são capazes de dizer não à sua natureza pecaminosa e de dizer sim para Deus. Isso é alcançar toda a riqueza do pleno entendimento. Eu não só estou ouvindo, eu não só estou absorvendo aquilo que as pessoas falam acerca de Deus, eu estou praticando o que Deus tem me ensinado. Eu estou me esforçando para praticar aquilo que Deus tem ensinado. Dessa forma, tudo aquilo então que nós temos aprendido, irmãos, nós vamos buscar praticar.
as coisas que nós aprendemos na EBD, as mensagens que nós ouvimos nas pregações dos pastores, por meio das suas devocionais, nos nossos relacionamentos com outros crentes. Tudo isso sou eu praticando. Sou eu obedecendo a Deus. Eu não estou somente ouvindo a palavra de Deus. Eu estou vivendo ela. Diante disso, então, a cada dia, eu vou me esforçar mais para ser parecido com Cristo Jesus. Eu vou me empenhar mais para que cada dia, a cada final de dia, eu chegue nele parecendo mais com Cristo Jesus. Mais do que no dia anterior. E mais do que há 30 segundos atrás. E assim, sempre. Vivendo isso na minha vida. Então, o que motivava Paulo a se dedicar tanto em prol desses irmãos em Cristo era poder ver a vida deles transformadas de maneira completa. Vidas que foram impactadas de fato. Que não sofreram mudanças meramente por ritualismos. Porque agora eu passo a usar roupa social, então eu sou crente. Porque agora, quando eu chego na igreja, eu falo a paz. Não. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de pessoas que, de fato, foram modificadas por essa obra de Cristo Jesus. Elas não são frutos de persuasão humana, de convencimento humano. Elas são frutos do Espírito Santo que as convenceu de que necessitavam de um Salvador. É isso. Se vivermos esses passos, irmãos, certamente nós encontraremos o tesouro. Como eu falei no início, graças a Deus, a vida cristã não é como esses programas de garimpagem, onde pode ser que eles invistam esforços absurdos, dinheiro e tudo mais, e chegar no final do seu garimpo e não terem encontrado nada de valioso. Graças a Deus, a vida cristã é diferente. Porque sabemos que sempre que nós cumprirmos esses passos, nos esforçando para sermos fortalecidos nos nossos corações, permanecermos unidos no amor de Deus e alcançarmos o pleno entendimento, sabemos que encontraremos o tesouro. Não é dúvida, é certeza. E dessa forma, Paulo ele vai encerrar esse parágrafo dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês saibam o seguinte: todo o tesouro, tudo o que é valioso, está contido na pessoa de Cristo Jesus. E eu falo isso para vocês para que vocês não sejam enganados. Eu tenho me esforçado para que vocês aprendam tudo isso, para que vocês entendam que em Cristo Jesus todas as riquezas do mundo estão contidas. Então não se deixe enganar por pessoas que dizem que são donas da sabedoria. Não se deixem enganar por pessoas que falam coisas que são contrárias ao Evangelho. Vivam esses passos.
Vivam esses passos. E assim, vocês poderão experimentar algo que ninguém pode experimentar sem Deus, que é estar vivendo uma vida em ordem e firmes na fé em Cristo Jesus. Se nós vivermos esses passos, a palavra de Deus garante para nós não seremos enganados. E pelo contrário, seremos encontrados diante dele, vivendo uma vida em ordem, em obediência a Deus, e teremos uma fé firme, inabalável, porque ela está baseada no tesouro verdadeiro, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Vamos orar. Agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos da palavra de Deus. E pedir para que Ele nos ajude a compreender cada vez mais essas verdades. E ao final da nossa oração, tenha o seu tempo de oração silenciosa. Converse com Deus sobre aquilo que você acabou de ouvir. E eu estarei também logo mais à porta para te dar um abraço, desejar uma boa semana. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado que a Tua palavra nos trouxe nessa noite. Senhor, é maravilhoso saber que se nós nos esforçarmos, procurando única e exclusivamente na Tua palavra, nós certamente receberemos de Ti o tesouro contido em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós Te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a estarmos fortalecidos nos nossos corações. Que a Tua palavra faça esse trabalho, Senhor. Mas não queremos nos eximir da nossa responsabilidade de buscar a Tua palavra. Então, Pai, nos ajuda a estarmos cada vez mais comprometidos com a Tua palavra, para que dessa forma sejamos fortalecidos. De igual forma, Pai, Te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender que estarmos unidos em amor representa viver uma vida que é baseada não num amor terreno, não um amor de palavras jogadas, mas um amor de realidade que é baseado no Teu amor por nós, Deus. Sabemos que só poderemos amar ao nosso próximo como ele precisa ser amado, se amarmos com o Teu amor, Senhor. Porque o Teu amor não vê interesse. O Teu amor não busca benefícios, Pai. Ele simplesmente ama e ama sacrificialmente. Senhor, muito obrigado por nos amar, mesmo sendo pecadores. E nos ajude a amar os nossos irmãos da mesma maneira. Pai, sabemos também, Pai, que diante dessas realidades, nós poderemos viver uma vida de maturidade, alcançando as riquezas do pleno conhecimento que o Senhor proporciona na vida daqueles que vivem de maneira comprometida contigo, Deus. Nos ajude, Pai, a alcançar isso, Senhor, pois queremos Te honrar por meio disso. Deus, cumpra tudo isso nas nossas vidas. Te pedimos a Tua ajuda porque sabemos que não podemos sem Ti. Nos leve em segurança para as nossas casas, Pai. Trabalhe nos nossos corações com aquilo que nós vimos e ouvimos pela Tua palavra nessa noite. Que a gente possa apresentar uma vida diária de culto a Ti, Deus. Que não só vive o culto no domingo, mas que vive todos os dias, porque deseja e se esforça para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor.
Senhor, essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido diante de Ti, Senhor. E nós fazemos essa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Estejam fazendo sua oração silenciosa.